Então vamos lá, Renata, a pergunta é a seguinte, reta final das campanhas, você evidentemente está acompanhando de perto todas as pesquisas e em algumas delas já se prevê a possibilidade, claro que a gente está falando de pesquisa, tudo pode mudar, evidentemente, mas em algumas eleições, inclusive a eleição presidencial, ser encerrada em primeiro turno. Qual é a probabilidade, se é possível falar em probabilidade, Renato, disso acontecer na prática ou, enfim, só dá para saber mesmo no dia da eleição? Bom dia, Renato. Bom dia, Barão, bom dia, Gabi, bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. Vamos lá. Em primeiro lugar, tem duas pessoas conversando aqui com você, Barão. Existe o pesquisador que está olhando com lupa todas as pesquisas de intenção de voto que estão saindo, e existe o analista político. O pesquisador enxerga uma possibilidade da eleição ser definida em primeiro turno à luz das últimas pesquisas, né? Lembrando que pesquisa é um retrato dessa realidade. As principais pesquisas do Brasil hoje dão, dentro da margem de erro, uma possibilidade de voto válido aí do ex-presidente Lula ganhar. Voto válido, para o ouvinte da Band News lembrar, é quando um candidato tem uma porcentagem de votos maior do que a soma de todos os outros candidatos. Isso ocorreu na última pesquisa do IPEC, não aconteceu hoje na pesquisa da Quest. Amanhã tem Datafolha, vamos ver o resultado. Agora, o outro lado do analista político enxerga, Barão, uma dificuldade muito grande dessa eleição ser definida no primeiro turno, por uma razão muito simples. A primeira é que, historicamente, o incumbente, o candidato à reeleição, dá uma subidinha na reta final das eleições. E o grupo de eleitores que representa, historicamente, o maior número de eleitores que se abstêm, que deixam de votar, são o grupo das mulheres, o grupo da baixa renda, de eleitores até 2 salários mínimos, e o grupo dos mais jovens. Esses 3 grupos hoje, por todas as pesquisas de intenção de voto, Barão e Gabi, são grupos em que o Lula leva vantagem. Ou seja, pro Lula não perder mais votos na reta final da campanha, esses grupos precisariam comparecer em peso para votar no processo eleitoral, que seria um movimento oposto ao que esses mesmos grupos tiveram nas eleições passadas. Então, dificilmente essa eleição se decidirá no primeiro turno, por mais que matematicamente as últimas pesquisas tornaram essa possibilidade um pouco mais próxima. Existe alguma possibilidade, na sua avaliação, de que esse conceito, né, de voto envergonhado, ou que os cientistas políticos e analistas, os próprios institutos de pesquisa que têm olhado com atenção para isso, né, de que esse voto envergonhado também pese de alguma maneira e não esteja sendo rastreado aí nas intenções de voto? Gabi, existe sim. E exatamente por isso ser um fator que historicamente está presente nas eleições, assim como o voto útil, né, o voto envergonhado também é um tema muito estudado pelos analistas políticos e pelos institutos de pesquisa. A gente desenvolveu metodologias de pesquisa para identificar esse voto envergonhado. É a mesma que a gente utiliza, por exemplo, para entender o nível de racismo na sociedade brasileira, né? Você não pergunta você é racista. Você pergunta se você conhece pessoas racistas, se a maioria dos seus amigos são racistas, se pessoas da sua família são racistas. E com isso você consegue diagnosticar aí o tamanho da presença do racismo na sociedade. A gente faz uma coisa parecida para identificar o voto envergonhado, Gabi. A gente pergunta, olha, a maioria dos seus amigos vão votar em qual candidato? Então. E com isso, o que nós conseguimos identificar? Que existe sim o voto envergonhado, mas diferente do que pensa o senso comum, ele é ligeiramente superior entre os candidatos que
os eleitores que votariam no Lula e não querem falar que estão votando no Lula. Está tendo empate técnico, mas isso acontece basicamente por aquele movimento que nós já conversamos aqui na coluna, dos eleitores mais pobres serem os eleitores que majoritariamente dão preferência ao ex-presidente da República. E como eles têm uma relação de hierarquia, né, com as pessoas da classe A, então pode ser o garçom com o cliente, um profissional da indústria com o chefe dele, que em geral tem uma preferência com o Bolsonaro, né, pelo Bolsonaro. Então eles meio que não declaram tanto voto assim, com medo de sofrer algum tipo de restrição. Então, rapidamente, o voto envergonhado existe, mas não deve ser importante nessa eleição presidencial, já que ele atinge igualmente os dois candidatos com uma ligeira vantagem pró-Lula. E o voto útil, Renato? Essa reta final agora, né? Tem um candidato, mas a pesquisa diz que meu candidato não tem chance, então vou escolher entre quem está ali primeiro ou segundo, para já acabar com esse negócio no primeiro turno. Há essa possibilidade também do voto útil crescer nessa reta final? Barão, existe sim, mas ainda não deu para identificar, né? A gente viu que os candidatos tidos como terceira via, né, eles somam hoje, no último IPEC, somam 13 pontos percentuais e não tem se alterado tanto nas últimas pesquisas. Por quê? Porque o movimento do voto útil é um movimento dos últimos 3, 4 dias da eleição. E é um movimento que acontece por duas razões distintas. Primeiro, uma impressão de uma parcela do eleitorado que fala: eu não quero perder o voto. Ou seja, eles preferem votar em quem vai ganhar. Em segundo lugar, e a segunda razão para isso é o voto ante o outro candidato, né? Então, numa eleição polarizada, como nós temos, pode ter um voto útil pró-Bolsonaro de pessoas que não querem que o Lula tenha a chance de ganhar, e, por outro lado, um voto útil pró-Lula de pessoas que não querem que o Bolsonaro seja reeleito. O voto útil pode ir para os dois lados nessa eleição. Esse é um fenômeno que deve acontecer. Vamos lembrar que em 2018 Marina desidratou, o Alckmin desidratou, o Ciro Gomes na reta final desidratou, por conta desse voto útil. Mas nós só vamos pegar isso nas pesquisas de 2, 3 dias antes da eleição. Muito bem, o Renato Meirelles continua acompanhando tudo de pertinho, tudo que tem de pesquisa, de número, e claro, voltará ao longo da programação da Band News FM. Afinal de contas, as eleições estão aí. Grande abraço para você, Renato, até a próxima. Um abração, Barão, um beijo, Gabi, um abraço a todos os ouvintes da Band News, lembrando sempre o seguinte: pesquise a opinião de cada candidato tem sobre os assuntos que te interessam. O voto útil de verdade é aquele voto consciente. Esse é o maior voto útil que os eleitores podem ter. Até mais, até a próxima. Até, Renato. Boa semana.